Olá, boa noite, amigos e amigas aqui do nosso canal do YouTube, Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora com mais um programa Catequese Virtual nessa noite de quinta-feira. Tá? Vocês percebem que estamos em um ambiente provisório hoje, tá certo? Excepcionalmente. Mas se Deus quiser, na próxima semana a gente já volta no nosso ambiente, o ambiente ao qual já estamos acostumados, né, a acompanhar aqui os programas do nosso apostolado, tá certo? E hoje nós vamos dar continuação, né, e pelo último dia, a segunda parte e última, né, da teologia do corpo, tá? Mas antes de falar sobre esse assunto, convido você, meu irmão e irmã, para que juntos possamos fazer a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos falar sobre a teologia do corpo. O Papa João Paulo II e a teologia do corpo. Um dos grandes legados que o Papa João Paulo II nos deixou foram as suas catequeses sobre o que ele chamou de teologia do corpo, que dá um sentido profundo à sexualidade da vida humana. É um ensinamento que, aos poucos, vai sendo mais bem entendido, amado e propagado. É uma coleção de 129 pequenos discursos do Papa, que na verdade já marcaram o início de uma outra contra-revolução sexual, que está mudando vidas e o que está se espalhando por todo o mundo. É uma mensagem de salvação sexual, claro, entre aspas aí, né? Oferecida para nós hoje com o objetivo de resgatar a ética sexual no século que o século XX destruiu com a lamentável revolução sexual. Antes de ser eleito Papa, João Paulo II estudou sobre São João da Cruz e se aprofundou na questão do amor humano. Trabalhava com casais na Polônia e escreveu alguns livros, dentre eles Amor e Responsabilidade, e essas catequeses foram de 1979 a 1984, chamadas de O Amor Humano no Plano Divino, ou simplesmente Teologia do Corpo. O Papa ensinou que a teologia do corpo é um chamado a experimentar a redenção dos nossos corpos, um chamado para redescobrir naquilo que é erótico o significado original da sexualidade, que é o próprio significado da vida. É esse o primeiro passo a se tomar para renovar o mundo. A combinação de secularismo, materialismo e hedonismo levou o mundo a uma mudança social perturbadora. A revolução sexual, iniciada nos anos 60, afastou a sociedade do autêntico significado da vida humana e do amor matrimonial. Por causa do pecado e seus efeitos, o sentido do corpo humano foi colocado sob suspeita. O sentido da vida humana foi reduzido tristemente à mera satisfação de apetites e desejos. De maneira nova, o Papa mostrou com maestria e grandeza o significado teológico e a dignidade do corpo humano. Ele ensina que, sendo criaturas físicas corporais, não podemos ver Deus, porque Ele é por espírito invisível. Mas Deus que quis tornar visível para nós seu mistério e para isso estampou em nossos corpos um sinal dele, criando-nos homem e mulher em sua própria imagem, como está descrito no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27. A grandeza do corpo está então nessa função de refletir a Trindade, uma comunhão inexplicável de três pessoas. No dia 14 de novembro de 1979, o então Papa João Paulo II disse: é ilusão pensar que se pode construir uma verdadeira cultura da vida humana se não compreendermos e vivermos a sexualidade, o amor e toda a existência de acordo com seu verdadeiro sentido
e na sua íntima correlação. O corpo humano tem toda a beleza e importância que já foi comentado aqui na nossa primeira parte a respeito sobre a teologia do corpo. Mas se não pode ter uma primazia sobre o espírito. Na antiguidade valorizava-se somente o espírito, desprezando-se o corpo. Hoje corremos o risco de ver o contrário acontecer. Há pessoas que estão se tornando escravas do corpo e algumas moças que até se revoltaram e sofrem porque não tem aquele corpinho escultural de top model, ou aquele cabelo como da artista da novela, ou porque a sua estatura é baixa. Ora, não é exatamente nisso que está o valor e a beleza do nosso corpo. As academias de ginástica se multiplicam pelo mundo afora, né? E isso não é mal, desde que sejam bem usadas, sem exageros e sem querer fazer do corpo um meio de exibição e de sucesso. As clínicas de cirurgia plástica, de emagrecimento e de embelezamento crescem a cada dia. E isso também pode ser bom, se for bem usado para se melhorar a saúde, mas não pode ser um fim para o cultivo da vaidade. Uma prática necessária para corrigir um defeito físico que incomoda a mim e principalmente aos outros, mas não deve ser usada por pura vaidade. Certa onda consumista colocou na cabeça de muitos que o mais importante é ser bonito de corpo, esbelto, magro, segundo os padrões de beleza, dos que ditam a moda, pelo menos, né? Consegue-se colocar na cabeça de muitos uma falsidade segundo a qual se não estiver de acordo com esses padrões, não se é feliz. Ora, um corpo bem tratado ajuda a felicidade, mas esta tem sua fonte sobretudo na alma. Um autor já dizia que o mais importante é invisível aos olhos. Se a felicidade foi construída em cima desses valores, ela será efêmera, vai acabar muito cedo e deixar a pessoa no vazio existencial. O corpo é belo, mas é um meio, não um fim. Deus seria injusto se a sua felicidade dependesse da cor da sua pele, ou do perfil do seu corpo, ou da ondulação do seu cabelo. Por tudo isso é genético e você não pode mudar, já nasceu assim. Por isso, atire para longe já esse complexo inferior, ore menos para o espelho e ore mais para a sua alma, principalmente para a sua salvação, né? Michel Coiste dizia aos jovens que para ser belo é melhor parar 5 minutos diante do espelho, 10 diante de si mesmo e 15 diante de Deus. O corpo é belo e digno, mas o seu culto não pode sufocar o espírito. Eu sei que é dificílimo hoje fugir dessa onda de supervalorização do corpo, mas não se entregue a ela. Senão você se tornará um escravo ou uma escrava desse Deus cruel que está disposto a beber da tua vida. Busque a sua liberdade. Conquiste a sua dignidade. Deus o ama por aquilo que você é, do jeito que você é. Diante de Deus você não é avaliado pelo que se vê, mas sim pelo que você é. O valor de uma pessoa diante de Deus não está nas aparências, mas sobretudo está no seu coração. O mais importante hoje é a roupa, a comida, o carro, a casa, as viagens, as festas, etc., ao invés do ser mais e melhor. Se a beleza física fosse sinônimo de garantia de felicidade, não encontraríamos tantas artistas frustradas buscando fugir das suas angústias nas drogas, muitas vezes. Quantas moças lindas já morreram numa overdose de cocaína? De nada vale você ter um corpo de atleta ou de manequim se a sua alma está em frangalhos e o seu espírito geme sob o peso da matéria e da carne. Tudo talvez estará contra você neste desafio,
mas Deus estará com você e isso basta. O seu corpo é belo, uma obra-prima de Deus, a máquina mais perfeita que existe. É por isso mesmo que precisa ser bem cuidado. Todos os cuidados de higiene, saúde, defesa, etc. são necessários para com ele, para com seu corpo, que precisa estar no lugar certo. Não se pode satisfazer todos os seus desejos e suas paixões desordenadas, senão isso acaba sufocando o espírito. O homem não é apenas um corpo. Tem uma alma imortal criada para viver para sempre na glória de Deus. Isso dá um novo sentido à vida. Não fomos criados para nos contentarmos apenas com o prazer passageiro. Fomos feitos para o infinito. É só em Deus satisfaremos plenamente as nossas tendências naturais. Muito bem, agora vamos falar um pouco sobre a relação entre a teologia do corpo e a castidade. Infelizmente, hoje se tem um conceito muito deformado sobre a castidade. Alguns pensam que a castidade é não ter a vida sexual, e não é isso. Eu, sinceramente, pensava, que ser casto é não ter relacionamento sexual com ninguém. E não é bem por aí que a igreja ensina. A castidade é ter vida sexual, sim, mais correta, de acordo com o sábio plano de Deus. A igreja ensina que o prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união de casal unido em matrimônio. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das relações conjugais normais contradiz a sua finalidade. Isso está no número 2351 do Catecismo da Igreja. O mundo moderno que busca a realização apenas no consumismo, no prazer e na ostentação, perdeu o valor da castidade, o seu brilho e a sua grandeza. É preciso que isso seja resgatado o quanto antes. A lâmpada da pureza e da virgindade foi escondida sob a mesa e apagada do candelabro. O mundo hoje olha a castidade como algo que cheira a bolor. Mas se esquece que foi exatamente do bolor de Alexander Fleming que descobriu a penicilina, que salvou milhões de vidas. A redescoberta da castidade poderá fazer o mesmo hoje. A teologia do corpo, de certa forma, pode-se dizer que é a teologia da castidade, a beleza do relacionamento sexual do plano de Deus. Vale a pena refletir no que dizia até mesmo Gandhi, Mahatma Gandhi, que libertou a Índia e que não era cristão, mas amava Jesus. A castidade não é uma cultura de estufa. A castidade é uma das maiores disciplinas sem a qual a mente não pode alcançar a firmeza necessária. A vida sem castidade parece-me vazia e animalesca. Um homem entregue aos prazeres perde o seu vigor, torna-se efeminado e vive cheio de medo. A mente daquele que segue as paixões baixas é incapaz de qualquer grande esforço. São as palavras do Gandhi. Santo Agostinho dizia: se queres ser feliz, sê casto. Como dizia John Spalding, sabemos que as civilizações não parecem por falta de cultura e de ciência, mas por falta de princípios morais. O homem só é digno desse nome quando aprende a submeter o seu corpo e os seus instintos à sua vontade. Diz o livro dos Provérbios que vale mais um homem que domina a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. O Catecismo da Igreja Católica mostra a grandeza da castidade. A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa. E com isso, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. A sexualidade na qual se exprime a pertença do homem ao mundo corporal e biológico. Torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando é integrada na relação de pessoa a pessoa, na doação mútua integral e temporalmente ilimitada do homem e da mulher.
Isso está no Catecismo da Igreja Católica, número 2337. A virtude da castidade comporta, portanto, meus irmãos e irmãs, a integridade da pessoa e a integralidade da doação. A pessoa casta mantém a integridade das forças vitais do amor depositadas nela. Essa integridade garante a unidade da pessoa e se opõe a todo comportamento que venha feri-la. Não tolera nem a vida dupla e nem a linguagem dupla. Muito bem. Esse aqui foi a nossa catequese virtual. Falamos a respeito sobre a teologia do corpo, né? Que foi uma das teologias que foi elaboradas aí pelo finado Papa São João Paulo II, tá certo? Tá bom? Esse texto eu peguei do site, a fonte é do site Cleofas, do professor Felipe Aquino, tá certo? Tá bom? Muito bem, vamos ao nosso momento de pedido de oração. Então você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora, né? Esse é o momento de você fazer o seu pedido de oração. Muito bem, o nosso momento de pedido de oração. Rezemos então por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, meu irmão, pela minha tia Maria Fernandes dos Santos e a dona Maria Belmira Bento, pela recuperação da saúde de dona Romana Maria Jesus, por dona Sulema, por dona Ana Lúcia, pelo Paulo Luiz, Monsenhor Guilherme, a Carla Cibele, pelo avô e a mãe do José Luiz, pela cura e libertação de Isaura Fabiana, Adriana Araújo, Judite Júlia, a dona Luzinete, o João Lucas, o Luiz Benícios também. Rezemos também pelos avós do Kleberson, né? A gente reza também. Rezemos também pelos que estão desempregados, a senhora dona Ana Lúcia, Paulo Nazário, eu e a Luciclésia. Em especial pelo Kleberson e pelo fim da guerra no Oriente Médio, pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, pela santificação do clero mundial, pelos diáconos, em especial Marinaldo Souza, o diácono também Carlos Foian. Por todos os leigos, em especial pelos nossos amigos e amigas de qualidade, a Luciclésia e a dona Vera Lúcia, né? Inclusive a dona Vera Lúcia, ela fez a cirurgia, graças a Deus ela está bem, né? E também pelo nosso apostolado da Defesa Católica. Rezemos também pela união de todos os cristãos, a única igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Muito bem, convido agora os nossos irmãos para que juntos possamos fazer agora as nossas orações finais. Pater noster, quis in celis, sanctificetur nomen tuum, advenit regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationis, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic tu erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs. Finalizamos então aqui a nossa catequese virtual. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, se Deus assim permitir, próxima quinta, estamos de volta com o nosso programa Catequese Virtual. Ok? Então é isso. Fiquem todas com Deus. Até a próxima. Salve Maria.